Olá, boa noite. Olá, boa noite. E já estamos aqui para começar a nossa live, hoje falando sobre o Janeiro Branco, com as psicólogas, que vão nos falar um pouquinho mais sobre esse tema tão importante. E hoje é o último dia do mês, mas não tem problema, é para isso que a gente está aqui, porque não é só no mês de janeiro, a gente precisa falar sobre saúde mental durante o mês todo. Então, vamos esperar um minutinho que as nossas psicólogas já estão entrando. Elaine já está chegando. Aline, que estará aqui participando conosco. Olá, Elaine. Em instantes estaremos começando a nossa live. Vamos. Vamos aguardar só mais um instantinho, que em breve iniciaremos com a psicóloga Elaine. Jaqueline, boa noite. Olá, boa noite. Que bom que está aqui conosco. Muito feliz pelo convite, pela oportunidade. Que Estou bom posicionando melhor aqui, Sandra. que a Elaine já deve estar também aparecendo por aqui. Elaine, vamos esperar. Eu acredito que ela deve estar tentando. Tá? Jaqueline, você quer falar um pouquinho sobre você, para a gente te conhecer um pouquinho mais? Sim. Boa noite, gente. Eu sou Jaqueline, eu sou psicóloga também. Eu sou formada pela Universidade Federal Fluminense em Niterói, no Rio de Janeiro. Fiz a especialização em oncologia no INCA, no modo residência, né, residência profissional. E ano passado eu fiz também a especialização em cuidados paliativos no INCA, né? Então, minha formação atravessa muito a oncologia, eu tenho trabalhado muito com oncologia ao longo do tempo, né? Atualmente eu tenho consultório, eu trabalho muito com esses pacientes e os familiares de pacientes oncológicos, né? E eu fico muito feliz pelo convite, pela oportunidade de estar falando com vocês hoje, né? Fazer esse trabalho interestadual também é uma coisa muito bacana, eu gosto muito dessas trocas, né? Que saem um pouco do nosso senso comum, digamos assim, né? Então, estou muito feliz de poder estar aqui hoje à noite. Ai, que bacana. E também é Elaine. Elaine está presente. Oi, galera, tudo bem? Já que é um prazer te conhecer, é um prazer tê-la aqui conosco. Eu sou a Elaine, eu sou psicóloga clínica, trabalho com atendimento clínico-oncológico, né, aqui na Clínica Bernard, Oncologia em Concórdia. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema tão importante, né, finalizando o mês de janeiro, né, o mês de campanha do Janeiro Branco. Vamos falar um pouquinho sobre a importância da saúde mental como um todo e abordando um pouquinho dessa área na oncologia. Eu fico bem feliz em estar dividindo esse tempo, essa fala contigo, Jaqueline, vai ser um prazer muito grande. Também, agradeço novamente o convite. Então, não sei se eu posso já dar início, se eu posso falar um pouquinho sobre o Janeiro Branco. Eu vou fazer uma breve abertura e aí eu já passo para ti. Elaine? Então, hoje o nosso tema é Janeiro Branco, saúde mental e o câncer. Uma conversa sobre questões enfrentadas pelos pacientes, familiares e amigos. Um tema bastante complexo, mas ao mesmo tempo que envolve toda a família, né? Não é só algo isolado. Nós sempre precisamos pensar no todo, né? E nesse ano, o Janeiro Branco já está na sua 8ª edição e o tema geral, né, o tema nacional é todo cuidado conta. E realmente, eu acho que nesse momento, todo cuidado conta mesmo. Então, a Elaine acho que saiu, nós vamos esperar um som. Ela voltar, acho que caiu a conexão, né? Eu agradeço a vocês que estão aí participando com a gente, Maga Antunes, Deia, muito obrigado. Silvia, obrigada a todos vocês que tiraram esse tempinho para ficar aqui com a gente, para nós trocarmos uma ideia. Quem tiver qualquer pergunta, comentário, pode ficar bem à vontade e mandar aí para a gente, que no final a gente
tempinho para as perguntas, estaremos respondendo. A pergunta, tá? Fran, ter entrado, Victor, obrigado. A todos vocês que estão aí. Agora, então, ela volta. Vamos continuar. Oi, estou com um pequeno probleminha aqui. A ligação está caindo, o Insta está caindo, então eu acabo saindo da ligação e tendo que pedir para retornar. Eu não sei. Com a internet que não está muito boa. Mas qualquer coisa a gente para um pouquinho e aguarda você ou a Jaqueline dar continuidade, tá? Eu vou falar sobre as profissionais. Então, a psicóloga da Clínica Bernardi, que é a Elaine Viancelli, que é psicóloga formada aqui pela Universidade do Contestado, aqui de Concórdia, pós-graduada em psicologia hospitalar, já tem experiência em atendimento clínico há 4 anos e há 2 anos trabalha com atendimento a pacientes oncológicos, né? Um trabalho bem bacana que tem sido feito aqui na Clínica Bernardi. E a nossa convidada, a psicóloga Jaqueline Cabral, é psicóloga também, formada na Universidade Federal Fluminense, especialista em oncologia nacional do câncer, né? Na modalidade residência multiprofissional. Também especialista em cuidados paliativos, mestrando em ética aplicada à saúde coletiva. Isso tudo bem bacana também. 2 excelentes profissionais da área da psicologia. E hoje vamos falar um pouquinho para você aqui nessa live. Quem tiver pergunta, manda aí, que aos pouquinhos a gente... Tá? Então, Elaine, você fala um pouquinho para nós, agora no começo, sobre o Janeiro Branco, o porquê do Janeiro Branco, porque a gente está aqui. Perfeito. Então, o Janeiro Branco, ele é uma campanha que não existe há muito tempo. Ela foi criada em 2014 por psicólogos brasileiros, com o intuito em trazer mais à tona essa fala, essa importância de olharmos para a saúde mental, para esse lado emocional. Então, ele tem justamente o Janeiro Branco porque é o início do ano, e geralmente nesse início do ano é o momento onde a gente para, reflete, faz planos para o futuro, revê o ano passado. Então, é uma folha em branco ou uma tela em branco, onde a gente pode, a partir desse momento, a partir desse novo ano, escrever uma nova história, escrever um novo momento. Então, justamente por isso do Janeiro Branco, onde a gente para se perceber, para refletir, para querer buscar mais esse autoconhecimento, né? E para buscar mais a felicidade mesmo. Então, nesse intuito, para ser já no início do ano, para propiciar esse início de olhar para a saúde mental, para se perceber como está a sua saúde mental. Né? E aí, falando e fazendo esse link já direto com a oncologia também, ela precisa que a gente trabalhe com a saúde mental a todo momento, alinhados, né? Afinal de contas, tanto o diagnóstico quanto o tratamento, ele traz uma mudança muito grande na vida daquele indivíduo que está vindo para o tratamento, que está recebendo o diagnóstico. Então, as questões emocionais, elas impactam muito. Existe aí, muitas vezes, um sofrimento emocional que não pode ser deixado de lado, que faz parte desse indivíduo e a gente precisa olhar com atenção. Afinal, ele faz diferença também no andamento do tratamento, né? Então, é um momento de uma mudança muito grande, muitas vezes o estigma da palavra câncer, então, o estigma que essa doença tem, né, que traz ainda de tempos passados, ela traz um peso tão grande que o sofrimento é maior justamente pelo estigma que essa palavra traz. Então, traz muitas incertezas, medos, às vezes sentimentos de culpa, raiva, né? Então, faz com que o mundo presumido daquela pessoa se perca, né? O mundo presumido é aquilo que eu imagino que eu vou estar fazendo, pelo menos é os planos que eu tenho para daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses ou até o final do ano. E aí, quando vem o diagnóstico do câncer, é como se eu perdesse esse mundo presumido, esse mundo não me faz mais parte. E aí eu entro em um sofrimento emocional, sim,
devido a, muitas vezes, a incerteza de como vai ser dali adiante. O contexto, né, Elaine, que não é só o paciente, eu acho que é toda a família que acaba levando um susto, né, um choque grande e precisa ser trabalhado num contexto geral, né, porque não adianta só o paciente estar, daqui a pouco até o familiar interfere, né? Exatamente. Quando alguém da família adoece, não é somente aquele indivíduo, é aquele sistema todo que acaba adoecendo, que acaba sofrendo com aquela situação, com aquele diagnóstico, né? Então, precisamos sim olhar para o paciente, mas também não deixar de olhar para o familiar, para quem está ali acompanhando esse paciente, né? Eu vou deixar Para Jaqueline? para Tá, Jaqueline, Jaqueline, isso? então, quais seriam os aspectos, os impactos emocionais do adoecimento psicológico? O que causa, né? Aonde chega o paciente, caso ele não trate esse lado emocional? Bem, a gente tem uma preponderância de casos de depressão e ansiedade nesses pacientes, né? Mas como a gente já pode adiantar um pouquinho, quando a gente pensa num paciente oncológico, assim como todos os pacientes, mas no câncer isso é muito marcante, a gente precisa entender as pessoas em todas as suas dimensões, a dimensão biológica, a psíquica, a social, enfim. Né? E um paciente oncológico, além dos sofrimentos psíquicos, né, que a gente vai ver o medo, a tristeza, pode ser que ele evolua para uma depressão, pode ser que ele tenha algum quadro de ansiedade, mas além dessas coisas que ele pode apresentar emocionalmente falando, a gente pode pensar também nos impactos que são não necessariamente psicológicos, mas que afetam a questão emocional e que podem ser afetados pela questão emocional. Então, por exemplo, um paciente pode desenvolver insônia associado a uma ansiedade. Ele pode ter uma falta de ar piorada pela ansiedade. Então, a gente vai vendo que essas coisas são multifatoriais e são muito importantes que a gente esteja atenta a elas, enquanto psicólogos, né? Poder observar o paciente como um todo, considerar que existem questões emocionais sim, a gente tem que cuidar do medo, tem que cuidar da sensação de insegurança, de impotência, de infelicidade, de fracasso, dessa sensação de que não tem futuro, né? São coisas que nós precisamos nos atentar, mas também como isso tudo impacta o tratamento, né? Se ele não aceita o tratamento porque ele se sente incapaz de vislumbrar um futuro, se ele não aceita vivenciar certas coisas, né? Então, entender o que aquela doença significa para aquela pessoa, né? Porque muitas vezes o sentido da vida da pessoa está em xeque pelo adoecimento. E aí o quanto isso emocionalmente pode impactar, né? E aí a gente vê o que a gente chama de recursos de enfrentamento, que são formas como as pessoas lidam com as coisas, e principalmente nesse caso lidam com a doença. Tem pessoas que conseguem encontrar esses recursos, outras pessoas não possuem recursos. A gente vai ajudá-los a desenvolver o que é possível, a recuperar o que já existiu, né? Então pode ser um recurso de enfrentamento à espiritualidade, pode ser o suporte da família, pode ser um suporte comunitário, né, de recuperar laços de amizade, laços afetivos que foram perdidos, enfim. Todos esses aspectos que afetam diretamente a situação emocional da pessoa são coisas importantes para a gente estar cuidando e estar atento e que vão colaborar muito no tratamento ao longo do tempo, né? Porque o paciente ele vai se ver diante de uma mudança, muitas vezes quase que absoluta, né, na vida, mudanças de rotina, mudanças na aparência física, enfim, vários tipos de mudança. A família vai precisar se reorganizar para de reorganização, dar conta. Vivido por aquela quimioterapia, como vai ser e como é aquela doença, tem muita diferença, tem
tem grande impacto Sua internet em como ele vai estar emocionalmente ali, a partir daquele momento. Esse ponto. Muitas vezes esse impacto com o estigma, com a palavra, com o diagnóstico, faz que ele crie um medo muito grande do que está por vir, porque o que está por vir é desconhecido, né? E a gente tem medo do que é desconhecido, do que a gente não conhece, a gente cria, a gente imagina, a gente não sabe como é, então a gente cria um receio muito grande. Então, a função, muitas vezes, ou estar ali, o ouvir, o compreender como aquela pessoa está vendo aquele processo, aquele diagnóstico, aquele tratamento, ou a ideia de uma quimioterapia, auxilia a gente a desanuviar, muitas vezes, aquela imagem que se tem da quimioterapia e do tratamento, enfim, nos demais tratamentos, como radioterapia, cirurgia, né, hormonioterapia. Então, desanuviar um pouquinho essa ideia que se tem dos tratamentos e sobre a própria doença, né? Então, esse fato de desmistificar, muitas vezes, o que se tem de ideia, faz com que aquele indivíduo se sinta mais tranquilo. Eu já ouvi no dia a dia as pessoas comentando, olha, no início, quando eu tive o diagnóstico, eu não queria fazer o tratamento, porque eu fiquei com medo, eu não sabia o que me esperava. Porque com todo mundo que eu falava, eu só ouvia coisas ruins. Mas aí, depois que eu fui entendendo qual era o processo, como era esse tratamento, eu fui começando a entender que, poxa, eu vou dar conta. Eu vou conseguir, né? Eu vou conseguir passar por esse tratamento, superar essas etapas. E aí é isso que eu entendo que muitas vezes causa esse sofrimento emocional, que é o desconhecimento, o que vai vir adiante. Então, quando a gente ouve aquele paciente, quando a gente ouve aquele indivíduo nos seus medos, nos seus receios, e consegue entender e trazê-lo à luz, né? Trazer um pouquinho mais de informação, eu consigo tirar aqueles medos que talvez são medos irracionais, que são devido a alguns estigmas que há. Sim, esse processo, né, que a gente acaba chamando de psicoeducação é muito importante, é uma colaboração que a psicologia tem que é muito grande. Muitas vezes são coisas simples, até você poder acompanhar um paciente que nunca fez quimioterapia, a sala de quimioterapia e mostrar a ele como é o processo, para ele começar a ter uma ideia do que espera. Às vezes, não que a gente vai explicar ou tirar todas as dúvidas, a gente incentiva que ele tire com o médico, mas existem coisas que a gente consegue minimamente antecipar para o paciente que vão ajudá-lo a se sentir mais orientado, né, como você falou, que as pessoas vão chegar lá sem estar totalmente despreparadas. E essa sensação de você minimamente saber o que te espera já dá uma certa segurança, né? Principalmente quando o paciente tem confiança em você, né? Que é uma coisa muito importante na psicologia, que a gente construa esse vínculo com os pacientes. Então, se o paciente confia em você e você consegue passar uma informação que, de certa forma, tranquiliza ele para aceitar ou participar de algum procedimento que ele precise, isso já é uma coisa que vai ter um impacto emocional importante, né? E mesmo em situações desagradáveis, eu já ouvi pacientes que falavam, eu sabia que ia ser ruim, porque vocês me falaram que ia ser ruim, então foi menos ruim, porque eu estava esperando que aquilo fosse ser uma coisa daquele jeito. Não estava esperando nada mais nem nada menos. Né? E é isso que você falou, muitas vezes o que piora a situação é essa ausência de capacidade até de imaginar como vai ser. Aí começa a imaginar várias coisas muito maiores do que são. Né? E como você mesma falou já na questão do estigma, o câncer é uma doença que tem um peso social muito grande e que muitas vezes você vai ouvir nas conversas das pessoas, porque não sei quem morreu disso, não sei quem teve não sei o que, e teve... Então, assim, existe um certo alarde ainda, apesar da doença já ter sido melhorada em muitos aspectos, os tratamentos já estão muito mais avançados, mas ainda assim, culturalmente, a gente tem muito medo. Né? Você recebe um diagnóstico de câncer, não é como receber um diagnóstico de, sei lá, diabetes. Né? Por mais que diabetes também seja uma doença com suas complicações, né? E aí você vê o câncer, não, as pessoas ficam assustadíssimas. Né? E aí a ideia é justamente que a gente consiga contribuir para que as pessoas estejam minimamente
andando num solo em que elas conseguem enxergar. É como se você pudesse botar uma lanterna para o paciente enxergar um pouquinho o caminho que espera ele. Né? Então, faz muito, muito parte desse nosso trabalho poder ajudar nesse ponto, né? Meninas, vocês percebem a experiência dos pacientes ou eles são acessíveis assim a iniciar o tratamento ou não quero? Como é que vocês percebem nas suas diferentes realidades? Eu não ouvi direito a pergunta. Eu vou repetir. Vocês percebem uma certa resistência dos pacientes, independente das diferentes, né? Quem concorda na da Jaqueline? Ou vocês percebem que o paciente ele está adepto a começar o tratamento, a tratar a doença no todo? Eu acredito que depende muito do momento, do tipo de paciente também, né? Existem muitos pacientes que aceitam tranquilamente, tanto o tratamento oncológico quanto receber o suporte da psicologia. Outras pessoas já têm um pouco mais de resistência ou demoram um pouco mais a conseguir entender a necessidade, né? Até porque existem perfis de pessoas que demoram a procurar um atendimento médico, mesmo tendo possibilidade, que não acredita que tem uma coisa tão grave, né? A gente vê uns processos que a gente chama de negação, que a pessoa não consegue entrar em contato com a gravidade daquilo e ela vai adiando, adiando, adiando. Então, existem sim pessoas que são mais difíceis, digamos assim, de conseguir acessar os tratamentos e de aceitar passar pelos tratamentos. E existem pessoas que foram marcadas até pela doença na família e porque ela viu alguém ter a doença e foi de um jeito que ela considerou traumático, ela fala, não quero passar por aquilo de jeito nenhum. Então, a gente tem esses casos também. Mas o que eu percebo é que a maior parte das pessoas, quando recebem um diagnóstico, elas procuram fazer por onde para conseguir o tratamento e seguir o tratamento dentro do que é possível, sim. Eu também percebo muito isso, né? Existe um número significativo de pessoas que, quando recebem o diagnóstico, já buscam esse tratamento, né? Já querem estar tratando essa doença. Claro, algumas dessas pessoas com muito medo, né? Com um medo muito grande do que vai vir, e algumas pessoas já com uma visão de finitude, né, muito grande, o medo da finitude já batendo a porta, porque como o câncer, como a Jaqueline falou, ele tem um peso social, cultural muito grande, é uma doença que, pelo peso que traz, ela nos coloca de frente a frente com a finitude, e aí isso nos causa nos amedronta muito, muito mais. Mas existe uma parcela de pessoas que sim, ao descobrir o diagnóstico, não tem esse medo, né? Estão querendo justamente esse tratamento o quanto antes, porém, às vezes, há aquelas pessoas que por questões muito, muito de perfil, talvez até, tem essa dificuldade de entrar em contato com essa necessidade de tratamento, de aceitar esse diagnóstico, né? De se perceber vulnerável, né? De aceitar essa vulnerabilidade e procurar ajuda, né? Eu percebo também essa situação. Estão vindo perguntinhas aqui. Como é aceito o apoio psicológico e o que fazer para quebrar o estigma e fazer o paciente se sentir à vontade para receber este apoio. Eu penso que para quebrar o estigma é muito a questão da psicoeducação. Quanto mais psicoeducação a gente estiver fazendo, quanto mais essas pessoas estiverem informadas do que quais são as possibilidades de tratamento, quais são as possibilidades depois de um diagnóstico, até para procurar atendimento de prevenção, né? Manter um contato com o seu médico com mais frequência para prevenir, né? Justamente eu acho que esse psicoeducar, ele é algo que facilita para que o estigma diminua, né? Não sei se a Jaque
têm uma visão diferente. Eu concordo com você, até porque, se você pensar até mesmo no que ela fala também da questão do suporte da psicologia, né? Se o paciente não sabe para que serve, qual é o objetivo, como funciona, ele não tem como aceitar ou como entender por que ele vai fazer, né? Assim, talvez seja mais fácil entender um procedimento na enfermagem, uma quimioterapia que o médico vai passar, enfim, do que para que a psicologia serve. Então faz muito parte do nosso trabalho também poder explicar para ele qual é o nosso objetivo, qual é a nossa proposta, o que a gente quer fazer, o que a gente pode ajudar, né? Então a gente começa quebrando essa fantasia, talvez, de que psicólogo é só para maluco, né? Que isso ainda existe, apesar dos pesares. Mesmo a gente já tendo avançado bastante, ainda tem muito essa ideia de que eu não estou tão ruim assim para receber psicólogo, né? Existem uns pensamentos assim, né? E a ideia, na verdade, é oferecer suporte para que a pessoa possa ter mais qualidade de vida dentro desse tratamento como um todo, né? Então, podendo esclarecer essas coisas e trazer isso para o paciente, fica mais fácil dele entender para que serve e talvez aceitar ou não. Né? Existem pacientes que têm muito mais dificuldade de aceitar, porque não conseguem saber, porque já tiveram alguma experiência ruim, enfim. A gente vai acolher até onde a pessoa permitir, vai trabalhar até onde a pessoa conseguir, né? E sempre oferecer. Mesmo que num primeiro momento ela negue, não é porque ela negou que você nunca mais vai olhar para ela, né? Assim, a gente, por exemplo, trabalhando numa sala de quimioterapia, o paciente não quis o atendimento naquele dia, na próxima vez que ele voltar, você oferece de novo e quem sabe um dia ele se sinta aberto para isso. Né? Então, a gente vai seguindo nesse ponto para tentar oferecer esse suporte, mas é claro, a gente precisa também respeitar a vontade do paciente em algumas coisas, porque o nosso trabalho envolve muito questões emocionais e questões que nem sempre são fáceis de trazer à tona. Ainda mais num momento de vulnerabilidade como é o da doença. Então, a gente precisa sempre ter muito tato com o que a gente vai despertar em cada pessoa também, né? Né, eu concordo contigo nessa questão do respeitar o espaço daquela pessoa, do quanto ela quer entrar em contato com aquela dor, com aquela fala, porque a gente vai oferecer, mas caso o paciente não se sinta confortável naquele momento, é importante respeitar aquele espaço dele. Porque nem sempre, às vezes a psicoterapia ou acompanhamento, esse atendimento psicológico durante o tratamento oncológico, ele nem sempre se dá também, agora até fazendo um parênteses aqui, ele nem sempre se dá só acerca da doença. Muitas vezes é a vida desse paciente a partir da doença. Então, muitas vezes ele vai trazer questões pessoais, questões familiares muito à tona, né? Não gira somente em torno da doença, mas o a partir da doença, né? De humor, o principal sintoma do paciente ou tem algum outro? Qual para você? Qual é o sintoma mais presente quando a pessoa chega até vocês? Ela está com uma alteração de humor ou ela está muito ansiosa, muito deprimida? O que é? Eu percebo uma prevalência dos sintomas de ansiedade, de uma questão muito mais ansiogênica. Muito mais em decorrência em todo aquele desconhecido, né, que a pessoa está entrando em contato a partir do momento do diagnóstico, aumenta, assim, o nível de estresse, né, e, consequentemente, o nível de ansiedade, né, naquele ser humano e também na família que, às vezes, vem junto com ele. Como a Jaque comentou antes, às vezes, o que as histórias, né, que aquela pessoa ouve, nem sempre são as histórias reais, né? Às vezes um monstrinho é pintado com muito mais cabeça e de uma cor muito mais negra do que é. E aí isso auxilia ou influencia que a ansiedade esteja maior, né? Porém, se aquele paciente já teve contato com alguém da família, que já passou por um tratamento oncológico, ou algum amigo, muitas vezes, ou já conversou com algumas pessoas próximas que passaram por tratamento, e foi uma conversa
muito franca, de uma forma muito mais realista e tranquila do que fantasiosa, às vezes esse paciente ele já vem mais tranquilo para o tratamento, já vem mais tranquilo para os primeiros procedimentos, do que se nunca tivesse ouvido falar nada ou falar muitas vezes coisas mais fantasiosas. Jaque. E alguém perguntou aqui sobre negação. Como é que é para você? Além disso, né, eu concordo com você que eu acho que a ansiedade acaba aparecendo com muito mais intensidade, justamente porque existe muito um desconhecido, né? E também a gente não pode esquecer que existem medicações que potencializam certas coisas, né? Então, alguns tratamentos potencializam a ansiedade, outros potencializam a insônia. Então, a gente vai vendo que existe um impacto biológico também muito importante nesse paciente. Então, a pessoa que é afetada de muitos lados, né? Ela vê a vida social dela mudando, ela vê a vida pessoal dela mudando, ela vê o corpo dela mudando. Então, são vários focos diferentes de estresse, não é um único foco, né? Se fosse só o tratamento, já era uma coisa pesada, mas aí você vê todo o entorno, né, mudando, acaba que a ansiedade é maior. A depressão, em alguns casos, ela é presente, né? Só que o que eu percebo, pelo menos, é que muitos dos pacientes que apresentam quadros de depressão, eles já tinham alguma predisposição ou já tinham histórias anteriores, né? Então, não necessariamente a doença leva à depressão, né? É uma associação que eu acho mais difícil da gente fazer. Não sei o quanto isso pode ser considerado hoje em dia, né? Mas a gente não pode negar que existe também. Sim, até porque você tem que lidar muito com o sentimento de impotência, de fracasso, mesmo de tristeza, né? Para algumas pessoas é uma coisa que desorganizadora e pode sim desencadear um quadro depressivo. Mas a ansiedade realmente é muito mais prevalente. Até por questões dessa mudança gigantesca que acontece nos papéis desse indivíduo. Então, não é somente o tratamento, como você falou. Às vezes são os papéis que aquele indivíduo desempenha, né? Às vezes o indivíduo que hoje se vê em tratamento, se vê tendo essa rotina de trabalho, a viver um outro momento, né? A questão também social, né? Que é o isolamento e eu percebo que agora, durante o processo, né? Durante o período de pandemia, piorou porque as pessoas estão ainda mais isoladas, né? Antes até poderia ter um pouquinho mais de contato, pelo menos com as pessoas mais próximas da família, e agora, devido à pandemia, se trancou muito, se isolar, as pessoas precisaram se isolar mais, e esse isolamento nem sempre tem sido bacana, tem sido, às vezes, um propulsor do aumento da depressão ou dos episódios depressivos, né, dos sintomas depressivos e ansiogênicos. Sim, porque justamente a gente vê que esse suporte sociofamiliar, né, seja a família, sejam os amigos, às vezes é uma pessoa que é ativa no bairro, né, entre as pessoas da rua onde mora, aquele idoso que joga cartas na praça, né, a gente tem vários tipos de pessoas que têm essa questão da sociabilidade como um ponto importante de forma de viver. E aí você vê que essas pessoas são impossibilitadas disso. Antes da pandemia isso já acontecia, né? Alguns tipos de quimioterapia exigem que as pessoas fiquem mais afastadas porque elas não podem se pegar nenhum resfriado, nenhuma doença assim contagiosa assim, né? Então, com a pandemia isso potencializou muitos desses problemas, né? Digamos assim. E fora a própria falta de suporte, né? Para todo mundo. Se antes eu era uma pessoa que cuidava de um familiar, agora sou eu e ele sozinhos. Eu não posso contar com um irmão que mora numa outra cidade, eu não posso contar com uma outra pessoa que mora em outro lugar. Acaba que fica todo mundo muito limitado mesmo àquele ambiente ali, né? Isso, às vezes, é um foco extra de sofrimento. Meninas, exatamente. E o que a gente... E a gente... Desculpa, Elaine.
O que Imagina. vocês Pode acham da falar, Magali. como, como dica para os pacientes e para os familiares, né? Qual seria a dica de vocês nesse momento, tanto de pandemia quanto, claro, o momento em que se trata, em que se descansa é muito difícil, mas qual seria a dica para vocês para deixar leve dentro? O que vocês sugerem como profissionais? Não sei se eu ouvi direito, mas seria como fazer, né? O que poderia ser de dica para que esse momento fosse um pouco mais leve, né? Não tivesse para o paciente. Então, eu percebo que existem algumas formas, ou como é que eu posso dizer que agora escapou a palavra? Formas de enfrentamento dessa situação, que uma das principais que ajudam esse paciente são as redes de apoio, né? Então, a rede de apoio familiar e de amigos, ela é um dos principais para minimizar de família, a rede de questão, a fé, né? Independente em que acredita, né? Mas o fato de manter a sua espiritualidade, a sua fé, sempre mantendo, acreditando em algo maior, ou acreditando que existe alguma proteção para si, percebo que isso é positivo também. Né? Sem contar também com as questões, muitas vezes, de grupos, de conversas com outros pacientes, né? Com quem já passou pelo tratamento, isso ajuda muito. Às vezes, grupos, né? Grupos terapêuticos com familiares, outros pacientes, meditação, né? Yoga, meditação, auxilia bastante. E até completando um pouco do que você já falou, né? Hoje em dia a gente tem a internet como um importante meio de comunicação e de contato, né? Então, eu tenho visto e muitas vezes eu estimulo e eu sugiro que as pessoas façam essas atividades online, seja de manter contato com familiares que estão fisicamente distantes, né? Videochamada, teleconferência familiar, essas coisas todas, mesmo fazer junto com os pacientes, né? Seja esse grupo de suporte que a gente tem bastante, alguma atividade guiada, meditação guiada, enfim, tem vários tipos de atividade, né? E é sempre importante tentar buscar que que o paciente consiga encontrar uma coisa que ele se sinta satisfeito fazendo. Né? Se ele consiga, que ele consiga pensar em algo que ele se sinta satisfeito, seja recuperando alguma coisa que ele não conseguia fazer e aí ele tenta voltar e aí consegue, ou mesmo descobrindo alguma coisa nova que interesse a ele. Né? Eu já acompanhei muitos pacientes que durante o período da doença eles tiveram uma grande mudança de vida, né? De rotina, de não poder mais trabalhar, não poder mais isso e aquilo. E aí as pessoas descobriram que gostavam de fazer artesanato, que gostavam de fazer isso, fazer aquilo, começou a fazer cursos de não sei o quê. Então, cada um vai tentando encontrar uma forma de atravessar esse momento dentro do que é possível, né? E como a gente ainda está num momento meio complicado, principalmente os pacientes oncológicos, né? O ideal é que a gente possa pensar nessas alternativas online, né? Que hoje em dia tem bastante já e tem muita opção. E é bem importante, às vezes, aquele paciente que eu tento, coisa, ler livros, né? Então, são coisas que antes, por falta de tempo, ou porque tinham outras prioridades naquele instante, não estavam fazendo. Então, olhar para si, o que eu gosto de fazer? O que para mim faz sentido? Né? Então, hoje,
a gente percebe pessoas assim, tendo essa mudança. Muitas delas comentam, olha, a partir de agora eu quero Jaqueline, você tá me ouvindo? instituir na minha vida tal atividade que antes eu não tinha. Né? Hoje eu quero me dar mais o prazer de ficar mais com a minha família, talvez reduzir a minha carga de trabalho e ficar mais com a minha família. Então são coisas que às vezes a doença traz como uma nova forma de enxergar a vida também, as prioridades também. O som ficou mudo. Tentei fazer leitura labial, mas não consegui. Para os familiares, na tua atuação hoje, como é que funciona? Então, no INCA, tem o suporte é oferecido principalmente para os pacientes, né? Mas os familiares são atendidos em sequência, né? Então, em consequência, no caso. Então, eventualmente, se o familiar tiver demanda, ele pode solicitar acompanhamento da psicologia também. Não sei dizer se existe um trabalho especificamente, né? Estou falando mais com base no período em que eu estava no INCA, que era até o meio do ano passado, mais ou menos. Geralmente, acaba que os familiares precisam ou procuram atendimento mais. Então, você acaba criando sempre uma demanda muito maior para os pacientes do que para poder dar suporte para todo mundo por igual. Então, a ideia é que a prioridade seja do paciente, mas um familiar de um paciente no INCA, ele sempre pode ser atendido se ele for solicitar, né? Só que aí vai depender de vaga e pode ser que demore um pouquinho. Mas costuma-se ser atendido principalmente os pacientes da enfermaria, os pacientes que estão internados e os familiares que estão de acompanhante. A pandemia, essas coisas mudaram um pouco, mas tenta-se ainda dar esse suporte. Nós, então, estamos nos encaminhando para o final da live. Tá uma delícia conversar com vocês. O assunto é muito interessante, muito amplo. E gostaríamos de deixar, Jaqueline, que eu você um fechamento, palavra de quem está aqui, está passando por um momento difícil. Então, gostaria que você falasse as tuas considerações finais. E desde já, muito obrigada, em nome da Clínica Bernardo de Oncologia, pela tua participação, pelo teu tempo. Parabéns por essa tua experiência, né? A participação foi muito rica. Acredito que quem não conseguiu ver a live agora vai estar vendo depois e vai ganhar muito também com esse teu conhecimento. Então, se você quiser deixar alguma dica da tua fala, nossa. Quero agradecer novamente pelo convite, eu fiquei muito satisfeita em poder participar. Bom quando a gente vê que a gente está alinhado com as pessoas até sem se conhecer presencialmente, né? Isso é muito gostoso. No caso do paciente oncológico, eu acho que quando a gente pensa no trabalho, a gente sempre tem que estar focado numa questão multiprofissional, né? O trabalho nunca pode ser exclusivo de uma determinada categoria, e que a psicologia faz parte de forma essencial, justamente pela questão psicoemocional, né, que muitas vezes acaba ficando em segundo plano, mas que deveria receber mais atenção, e que a gente possa conseguir, né, oferecer esse suporte, principalmente para o paciente, que é quem está mais influenciado pelo tratamento diretamente, mas não esquecer que a gente justamente nunca adoece sozinho. Acho que isso é uma coisa que a gente também precisa levar de importante. E para quem está vivendo esse momento, que possa entender que por mais que não seja uma doença fácil, não que a gente possa compreender que é uma doença que cada vez mais tem tratamentos, cada vez mais nós temos possibilidades de contornar seus efeitos. Então, a ideia é que possamos conseguir atravessar essa etapa da melhor forma possível e contando com o suporte de toda a equipe, principalmente da psicologia, né, para lidar dessas questões voltadas para a saúde mental, como a gente hoje pôde conversar um pouquinho. Acho que mais ou menos isso para encerrar.
da clínica também. Parabéns pelo teu trabalho aí a clientes, né? Familiares. E gostaríamos da mesma coisa. Se você quiser deixar uma mensagem, uma palavra, uma frase também, você, a gente agradece. Então, para iniciar agora os meus momentos finais, eu quero muito agradecer a Jaqueline, né, por ter aceito esse convite. Foi um prazer, Jaque, ter trocado essa conversa contigo, né, e é muito bacana a gente mesmo distantes, né, sendo de outros estados, sentir, né, que a gente muitas vezes compactua ou pensa de forma parecida. E é muito importante, né, esse olhar também para a psicologia e para esse olhar para a saúde mental, para a saúde emocional. E como uma mensagem final para todos nós é que a gente não tenha vergonha de buscar auxílio, né? O adoecimento mental, ele é um adoecimento que qualquer um pode ter, e como o adoecimento físico, e não é nenhuma fraqueza buscarmos auxílio. Muitas vezes a gente tem vergonha, né, pela questão de produtividade. Nós vivemos num mundo cheio de precisamos produzir, e aí quando a gente se vê vulnerável, se vê doente ou se vê fragilizado emocionalmente, a gente se sente como envergonhado, mas não é vergonha nenhuma. Existe tratamento para isso também, existe apoio psicológico, e que a gente se sinta mais à vontade, né? E é para isso mesmo que o Janeiro Branco vem, para trazer mais essa conscientização. Nós precisamos dar importância também para a nossa saúde emocional e buscarmos ajuda toda vez que a gente precisa perceber que não está bem e precisar de ajuda, que a gente possa buscar por essa ajuda. Não é fraqueza, é sinônimo de força, por auto-amor. Obrigada, Magali, tá, por tudo. Obrigada pela live. Muito obrigada a você que está aí conosco até agora, né, que nos acompanhou. Obrigada, Jaqueline. Obrigada, Elaine. E quem não conseguiu assistir, essa live vai ficar gravada. Obrigada a vocês. E acompanhe nossa. Quem sabe um pouco mais, daqui a pouco direcione para outros temas. Mas, neste Janeiro Branco, muito obrigada, que você tenha continuar inteiro, né? Então, em nome da Clínica Bernardi Oncologia, muito obrigada a todos vocês que estiveram nessa live. Obrigada, boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau.